Olá, o meu nome é Eduarda e hoje eu vim contar a história de como meu pai, Antônio, de 80 anos, decidiu que era hora de partir. Tudo começou no dia 1º de fevereiro de 2017, quando passamos por um momento difícil, em razão de perdermos a minha mãe, que faleceu em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Transcorrido um mês do falecimento da minha mãe, meu pai foi acometido de um infarto. Desde essa época, ele perdeu o interesse pelas atividades do cotidiano, cuja a causa foi a perda da minha mãe, aliada ao aspecto de seu quadro clínico, tudo agravado pela circunstância dele e minha mãe serem muito unidos. No dia 15 de abril de 2019, estava em São Paulo numa viagem de trabalho, quando recebi um telefonema do Hospital Garibaldi informando que o meu pai havia sofrido uma parada cardíaca e estava internado. A assistente social que fez a ligação para informar o ocorrido foi grosseira e questionou por qual motivo um idoso de 80 anos encontrava-se sozinho. Naquele momento eu fiquei nervosa pelo ocorrido e pelo pré-julgamento, e acabei sendo um pouco ríspida. Logo em seguida, corri para o aeroporto e peguei um avião de volta para Salvador. Chegando lá, fui imediatamente para o hospital. Quando cheguei ao hospital, procurei informações na recepção, tendo a recepcionista me encaminhado para conversar com o médico Dr. Ricardo, que era o responsável pelo atendimento. Em seguida, o médico relatou a situação do quadro, questionando a minha ausência. Muito abalada, respondi que estava em uma viagem de trabalho, mas que estive com ele antes de viajar. A seguir, o médico disse que o meu pai se encontrava muito desidratado e que provavelmente ele não se alimentava e nem bebia água há vários dias. Nesse momento eu fiquei chocada, pois havia deixado a geladeira e a despensa cheia. Então, o médico concluiu que ele tinha deixado de se alimentar por conta própria e questionou também se ele tinha algum problema de esquecimento. Eu respondi que não e que aquilo não era possível, pois o meu pai sempre foi uma pessoa racional. Após a conversa, adentrei no quarto e conversei com o meu pai, perguntando-lhe se não se sentia bem, indagando-lhe se era verdade que tinha deixado de se alimentar propositalmente. Ele disse que lamentava muito, argumentando que não queria que eu lidasse com aquela situação, falando que já estava velho e que queria partir do jeito dele, asseverando ainda que já estava com tudo planejado há um bom tempo, começando pela medicação que ele não estava fazendo uso. Naquele momento, o meu mundo veio ao chão e questionei ao meu pai por qual razão ele não queria mais viver, tendo ele respondido que, na verdade, ele tinha parado de viver há muito tempo. Eu o indaguei novamente, pois não conseguia acreditar que ele tinha tomado essa decisão sem falar comigo, e que aceitar outra perda na minha vida seria demais para mim. Me retirei do quarto aos prantos, junto com a enfermeira Susana, a qual estava ali no momento acompanhando toda a situação. Ela foi bem solícita e disse que conversaria com outros colegas para verificar o que poderia ser feito diante dos fatos. Em seguida, ela falou com o psiquiatra João, contando-lhe todo o caso. Disse que tinha sido realizado alguns exames neurológicos que não tinham dado em nada, e que o próximo passo seria fazer uma avaliação psicológica para tentar compreender a vontade dele em não querer mais viver. O psiquiatra então responde que não poderia fazer nada, pois ele já era idoso e tinha problemas, além de ter direito de escolher como ele queria partir. A enfermeira Susana respondeu que não iria desistir, pois sendo idoso ou não, ele era um ser humano que precisava de atenção tanto quanto um jovem. E asseverou dizendo que João deveria agir e pensar como um ser humano e não como um psiquiatra frio. Susana então voltou para falar comigo, ocasião na qual o meu pai passou mal novamente, tendo ela o estabilizado. Em ato contínuo, ela acionou o médico Dr. Ricardo, o qual chega em poucos segundos. Em seguida, Susana relatou os sintomas, afirmando que o meu pai estava com um ataque cardíaco ventricular, e perguntou ao médico se ele concordava com esse diagnóstico.
Numa sequência de atitude, Dr. Ricardo concordou com o diagnóstico apresentado por ela, ao tempo em que pediu à mesma que fizesse a infusão de medicamentos e solicitasse o cardiologista. O médico Dr. Ricardo informou que se não houvesse uma intervenção, o meu pai poderia sofrer outra parada cardíaca. Antes que eu pudesse falar alguma coisa, o meu pai respondeu que não queria que nada fosse feito. Eu retruquei, dizendo que não suportaria perdê-lo também. Ele disse que não queria que eu passasse de novo o que tinha passado com a minha mãe, e finalizou pedindo para que eu deixasse ir. Após ouvir esse relato, a enfermeira Susana questionou para o Dr. Ricardo se eu, como filha, poderia intervir nessa decisão do meu pai de não intervenção. Ele responde que o paciente era Antônio e que a vontade dele é que deveria ser respeitada, e que eles, enquanto equipe e colegas, proporcionariam um melhor cuidado até o fim. Susana então conversou comigo e disse que o quadro do meu pai poderia durar horas ou um dia. Fiquei brava, pois achava que estávamos do mesmo lado, e ela respondeu dizendo que estávamos sim, mas do lado do meu pai. Aos prantos eu disse que se tivesse mais tempo com ele, poderia fazer algo. Susana então disse que eu poderia fazer sim, que era aproveitar a oportunidade de me despedir. Nossa última conversa foi ele me dizendo que sabia que aquilo não era fácil para mim e que queria me dar algo. Pediu para que eu pegasse papel e caneta, que ele ia escrever a receita de bolo de limão que ele havia feito para conquistar a minha mãe. Eu disse que ele sempre dizia que ia levar essa receita para o túmulo, e ele falou que o hospital já era o seu túmulo. Em seguida, eu dei um sorriso e falei que nada daquilo era racional, e ele respondeu que algumas coisas nem sempre eram. Horas depois, ele partiu.